Olá, amigos, tudo bom com vocês? Hoje daremos continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos. Vamos estudar hoje o capítulo 7. Vamos falar do retorno à vida corporal. Questão 330, prelúdio do retorno. E também da questão 341. A incerteza em que se encontra o espírito sobre os eventuais sucessos nas provas que vai suportar na vida é para ele uma causa de ansiedade antes de encarnação? Responde que uma ansiedade bem grande, visto que as provas de sua existência retardarão ou acelerarão seu progresso, conforme as suporta bem ou mal, né? Questão 342. No momento da reencarnação, o espírito está acompanhado por outros espíritos de seus amigos que vêm assistir a sua partida no mundo espiritual, no mundo espírita, como o vem receber quando para lá retorna. Responde que isso depende da esfera que o espírito habita. Se está nas esferas onde reina a afeição, os espíritos que o amam, o acompanham até o último momento, né? Encorajam-no e frequentemente seguem-no durante a vida. Questão 344. União da alma e do corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? Responde: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga, por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que se escapa então da criança anuncia que ela se conta entre os vivos e servidores de Deus. Questão 358. O abortamento voluntário é um crime qualquer que seja a época da concepção? Existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo essa alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser instrumento. Questão 361. Faculdades morais e intelectuais. De onde vêm para o homem as qualidades morais bons ou mais? Aí vem aqui a resposta. São as do espírito que está encarnado nele. Quando mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Questão 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Seguramente é o mesmo. E isso em razão do grau que alcança. Não tem o homem em si dos espíritos. Questão 367. Influência do organismo. O espírito, unindo-se ao corpo, identifica com a matéria? Vem a resposta aqui. A matéria não é senão
um envoltório do espírito com o vestuário e o envoltório do corpo unindo-se ao corpo. O espírito conserva os atributos de sua natureza espiritual. Questão 370. O espírito, encarnando-se, traz certas predisposições, admitindo-se para cada uma um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos será um efeito e não uma causa? Questão 371. Idiotismo e loucura tem fundamento segundo a qual os cretinos e os idiotas têm uma alma de natureza inferior? Aí vem a resposta aqui. Responde que não, eles têm uma alma humana, né? Eles têm uma alma humana, muitas vezes mais inteligente do que pensais, e que sofre a influência dos meios de que dispõe para se comunicar, do mesmo modo que o mundo sofre o de não poder falar. O mudo sofre, a pessoa que é muda, né? Sofre de não poder falar. Questão 376. Por que motivo a loucura leva algumas vezes ao suicídio? Responde que o espírito sofre com constrangimento que experimenta e com a impossibilidade em que se encontra de manifestar-se livremente. Por isso, busca na morte um meio de romper laços. Questão 379, da infância. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como a de um adulto? Pode ser mais. Se mais progrediu, não são senão os órgãos imperfeitos, com a ajuda do qual pode manifestar. Questão 383. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? O espírito, encarnando-se para se aperfeiçoar, é mais acessível durante esse período. As impressões que recebe podem ajudar o seu adiantamento, qual devem contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. No caso, seus pais, né? Questão 386. Simpatias e antipatias terrestres. Dois seres que se conhecem e se amam podem se encontrar em uma outra existência corporal e se reconhecerem? Responde que reconhecer-se não, mas ser atraídos um para o outro. Sim, frequentemente essas ligações íntimas fundadas sobre uma afeição sincera não têm outra causa. Dois seres se aproximam um do outro por circunstâncias aparentemente fortuitas, mas que são o fato da atração de dois espíritos que se procuram, né, na multidão. Questão 390. Antipatia
instintiva, é sempre instintiva, né? É sempre um sinal de natureza má. Dois espíritos não são necessariamente maus, porque porque não se simpatizam, né? A antipatia pode nascer da dessemelhança da maneira de pensar, mas à medida que eles se elevam, as diferenças se apagam e a antipatia desaparece. Questão 302. Esquecimento do passado. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Responde que o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz pelo esquecimento do passado. Ele é mais ele mesmo. Questão 394. Ora, eu pergunto se não sua posição, os habitantes desses mundos não se creem mais infelizes do que nós e não se lamentam de sua sorte, não tendo a lembrança de uma existência anterior para comparação. Responde que a isso é preciso dar duas respostas. Há mundos entre aqueles de que falas, cujos habitantes têm uma lembrança muito clara e muito precisa de suas existências passadas. Questão 395. Podemos ter algumas revelações sobre nossas existências anteriores? Aí vem a resposta aqui. Responde que nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram, se lhes fosse permitido dizê-lo abertamente, fariam singulares revelações sobre o passado. Questão 397. Nas existências corporais de uma natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Responde que sim. À medida que o corpo é menos material, lembra-se melhor, a lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Então, gente, ficamos agora no próximo vídeo que eu irei fazer para vocês. Eu agradeço a todos aqueles que estão inscritos no meu canal e digo, quem for assistir, quem ainda não tiver assistido, que clique no joinha e compartilhe o vídeo. Compartilhe o vídeo para aqueles que não conhecem o Espiritismo, né? Que é tão interessante, é uma doutrina tão maravilhosa, né? Nós aprendemos muito, 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 muito. Mais do que pensais. Aprendemos a respeitar mais o nosso semelhante. Aprendemos a compreensão do verdadeiro sentido do que é fazer parte de uma família, de irmão, de pai, de mãe, de avós. O que acontece aí, temos que ser cautelosos, temos que ser prudentes nas nossas ações, né? Assim Deus nos ajuda quando pedimos a Ele poxa Deus, eu estou com dificuldade na minha família, eu não consigo ter
uma compreensão boa com eles, aí você vai a Deus, que Ele te dá a força, viu? Não é fácil convivência, quem disse que é fácil? Não é não, mas devemos orar e vigiar, né? Orar e vigiar, para que nenhum mal te aconteça, porque Deus é grande e Ele habita dentro de nós. Bastante nós chamarmos a Ele, que Ele nos vem socorrer. Até o próximo vídeo, gente. Um grande abraço.